Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Se você não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista. Este é o programa Cenário Bíblico e hoje eu vou deixar tudo e mais um pouquinho sobre Jeremias 18. Exatamente, meu amigo. Hoje eu vou deixar pérolas, eu vou deixar detalhes sobre Jeremias 18, onde fala sobre o profeta na olaria. Então, meu amigo, pegue o papel e a caneta e se aproxime, chegue bem pertinho para fazer todas as anotações, porque eu vou deixar detalhes que você nunca ouviu falar. E esses detalhes servem para você formalizar um sermão, uma mensagem, uma palestra. Então, meu amigo e minha amiga, se assente e vamos aprender tudo sobre Jeremias 18. Esse texto, pessoal, é muito burocrático, é muito sistemático, porque é um texto tipológico ou simbológico. Isso é muito forte. E o texto de Jeremias 18, versículo 1, diz o seguinte: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, como o Senhor me deu ordem. E chegando à casa do oleiro, eu vi o oleiro trabalhando com barro em suas rodas. Mas como o vaso se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer outro vaso, conforme bem parecia a seus olhos. E assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim como o barro está nas mãos do oleiro, assim também sois vós em minhas mãos, diz o Senhor do Exército, ó casa de Israel. Meu amigo e minha amiga, esse detalhe é maravilhoso. E você vai pregar em uma campanha, no final de semana, ou até mesmo em um domingo, um culto de família. Esta mensagem é extraordinária para qualquer momento. Então, meu amigo e minha amiga, vamos fazer todas as anotações possíveis. Eu quero começar dizendo aqui o seguinte, que quando você for pregar, é necessário você fazer a introdução. E na introdução, você vai colocar a biografia de Jeremias. Eu já fiz outro vídeo e eu já deixei a biografia de Jeremias. Então, pessoal, na introdução, você vai falar o nome do pai de Jeremias, o nome da mãe de Jeremias. Você vai deixar detalhes sobre a noiva de Jeremias, que morava em Anatote. Ela era uma anatotita. Então você vai deixar tudo sobre Jeremias. E depois que você falar sobre a família de Jeremias, a descendência de Jeremias, porque todos nós sabemos, inclusive eu já deixei no outro vídeo, que Jeremias é filho de Eli. Você conhece o profeta Eli, lá do tempo de Ana? Então, pessoal, Jeremias vem dessa descendência de Eli. Exatamente. Eli morreu. E Ofni e Finéias também morreram. Mas eles deixaram um filho chamado Icabode, que significa foi-se a glória do Senhor. Não é verdade? Então de Icabode nasceu outros filhos até chegar no tempo de Jeremias. Então Jeremias é um descendente do sumo sacerdote Eli, aquele do tempo de Ana. Todo mundo precisa saber disso. Eu não vou falar sobre esses detalhes, porque eu já deixei a biografia de Jeremias em outro vídeo. Hoje eu vou deixar a mensagem sobre Jeremias 18, tá bom? Então, quando você for pregar, você precisa fazer a introdução, falando sobre
toda a família de Jeremias, a descendência de Jeremias, sobre a missão de Jeremias, a prisão, a morte, e etc, e etc, e etc. Então, você precisa saber de tudo e muito mais sobre a vida de Jeremias. Porque um bom pregador precisa saber de tudo, entendeu? Se você quiser crescer, precisa saber de todos os detalhes. Porque se você não souber de todos os detalhes, você não consegue fazer uma boa introdução. Então, meu amigo, você precisa dessa introdução. Então, assista o outro vídeo, onde eu deixei tudo sobre Jeremias. Eu quero ressaltar também que este rascunho sobre Jeremias foi tirado do meu livro. Tá bom? Toda essa história, a biografia, a genealogia, a história completa de Jeremias foi tirado do meu livro, Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. No final do vídeo, eu vou falar mais sobre todos os livros que eu lancei, tá bom? São 4 livros, então no final do vídeo eu vou falar sobre os 4 livros que eu já elaborei. Todos os livros são excepcionais. E esta mensagem aqui foi tirada do livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Então, meu amigo, você vai pregar a mensagem. Você vai ler o texto sobre Jeremias 18. E você vai começar falando sobre a biografia de Jeremias. E quando você terminar a introdução, você vai começar a mensagem falando o seguinte, que Deus fala com os caídos. Olha o que é que Deus falou para Jeremias. Levanta e desce à casa do oleiro. Então, Jeremias não estava bem. Jeremias estava caído. Por isso que Deus disse, levanta e desce à casa do oleiro. E você vai explicar por que Jeremias estava caído. Então, meu amigo, você vai explicar a história. Jeremias estava caído, né? Porque no capítulo 12, o Senhor disse que o pai de Jeremias se revoltou contra Jeremias. E Deus disse para Jeremias, Jeremias, não confie no seu pai, não confie em sua mãe, porque toda a tua família já se levantou contra você. Inclusive, a sua noiva, Ananotita, lá de Anatote, ela já se levantou contra o teu ministério. Eu não quero que você case com ela, Jeremias. Entendeu? Então, pessoal, Deus interferiu no casamento, no noivado. Olha, Deus, sabe, fez uma limpeza na vida de Jeremias. E você vai começar a explicar. Por todas essas consequências, Jeremias estava no chão, deprimido, caído, oprimido. Tanto é que Jeremias disse para Deus, olha Deus, eu nunca mais falarei do seu nome. Eu nunca mais falarei do seu nome. Porque Jeremias se revoltou totalmente contra a obra de Deus, contra a sua missão. Então Jeremias estava mal, entendeu? E então Jeremias sentiu aquele peso do chamado. Quando Jeremias ainda está no chão, perdeu a noiva, perdeu o pai, perdeu a mãe, entre aspas, estava deprimido, caído no chão, e aí o Senhor chega para ele no capítulo 18 e diz, filho do homem, levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Então você vai começar falando que Deus fala com os caídos. Deus fala com as pessoas que estão em depressão, pessoas que perderam a perspectiva de vida, pessoas que estão sem entusiasmo, como Jeremias. E o Senhor mandou uma palavra, levanta do pó, levanta da cinza e desce à casa do oleiro. Eu preciso te levar à casa do oleiro, porque muitas das vezes Deus não fala com o homem no púlpito da igreja. Muitas das vezes Deus não fala com o homem na tribuna. Porque quantas vezes, né, nós queremos ouvir a palavra de Deus e corremos, né, à igreja dizendo o seguinte, olha, hoje um grande mensageiro, um grande pastor, hoje um grande teólogo, hoje um grande pregador estará pregando a palavra e eu vou à igreja para Deus falar comigo.
Mas Deus não fala contigo na igreja. Porque muitas das vezes Deus está dizendo para você: desce à casa do oleiro. Hoje eu quero te falar no vale. Hoje eu vou falar com você nas partes mais difíceis da sua vida. Hoje eu não vou te falar diante da tribuna. Hoje eu não vou conversar contigo diante dos reis. Hoje eu não vou te levar à igreja para falar contigo. Hoje você vai descer à casa do oleiro. E é na casa do oleiro que você vai ouvir a minha voz. É na casa do oleiro que você vai aprender como que se trabalha no vaso. Então, meu irmão e minha irmã, muitas das vezes nós estamos caídos e Deus fala conosco, dizendo: levanta. Então a primeira coisa que você deve fazer é se levantar. Deus fala com o caído, é o primeiro tópico. O segundo tópico é o seguinte: você precisa se levantar. Vai anotando aí. Se está gostando, já deixa o like, já curta o canal, já mande para mais alguém, já vai me ajudando aí, tá bom? Mas o primeiro tópico é o seguinte: Deus fala com os humilhados, caídos. Deus fala com aqueles que são menosprezados por seus familiares. Então, meu irmão, o primeiro tópico é esse. O primeiro tópico é este: Deus fala com os humilhados. O segundo tópico: Deus precisa que você se levante. Você foi humilhado e Deus está dizendo para você: levanta. Não é hora de ficar cabisbaixo. Não é mais momento de ficar deprimido, caído, chorando, com mágoas, dores, depressão, com um coração amargurado. Você tem que parar hoje com esse problema. Precisa se levantar. E quando Jeremias se colocou de pé, entra o terceiro detalhe. E o terceiro detalhe é o seguinte: desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. Porque Deus quer falar com você no vale. No vale. E aí você vai pregar muito, falando que muitos profetas ouviram a voz de Deus no vale. Inclusive Jeremias desce à casa do oleiro, a 1 quilômetro de Jerusalém. Então saia de Jerusalém e vai até 1 quilômetro, lá na casa do oleiro, na olaria. Esta olaria era uma olaria desativada. Na verdade, era o lixão da cidade de Jerusalém. Lá no meu livro, eu deixo tudo sobre a olaria. Mas é o seguinte: tinha alguém na olaria desativada. Tinha alguém lá no lixão da olaria desativada. Então, meu irmão, se Deus mandar você descer, pode descer. Se Deus falou que vai te orientar, pode ter certeza. Muitos poderiam dizer: Jeremias, não desça a casa do oleiro, porque lá está desativado. Lá, agora, é um lixão, chamado de Vale de Inom. Anote aí, Vale de Inom. É o nome da olaria. Dessa olaria, o Vale de Inom, que na verdade era o lixão da cidade. Então Deus estava dizendo para Jeremias: levanta e desce ao Vale de Inom. Esse nome Vale de Inom significa Vale do Inferno. Esse nome Inom também significa Vale do Lixão, onde se joga o lixo. A olaria está lá no lixo, está lá no inferno. E Deus diz para Jeremias: Jeremias, levanta e desce ao Vale de Inom, ao inferno, ao lixão. Lá tem um oleiro te esperando, em lugares que muitas das vezes muitos poderiam dizer: lá não tem ninguém, é desativado. Lá é o Vale do Inferno. Lá é uma olaria desativada, onde o povo de Israel adoram o Deus Moloque, que é o Deus da criança, o Deus Moleque, né? O Deus Moleque, o Deus da criança. Então, ali era um lugar de adoração ao Deus Moloque. Ali tinha um lugar de jogar o lixo da cidade. E ali era chamado Vale de Inom, que significa Vale do Inferno, porque o fogo fica queimando o lixão da cidade. Significa o lago de fogo, entendeu? Então, tem muitas das vezes que Deus quer falar com a gente na casa do oleiro, no lixão, no inferno, no lago de fogo, onde ninguém dá nada. É lá que Deus leva o profeta Jeremias para ouvir a voz do Senhor.
o oleiro estava sentado e pedalando uma máquina. Ele pedalava com o pé direito a máquina, e a máquina girava o prato, e em cima do prato tinha o barro. E então o oleiro molha a mão na água e vai formalizando o barro, e Jeremias está observando do começo ao final. E quando chega no final, o barro se transformou em um vaso lindo, um vaso glorioso. Deus ainda estava em silêncio. Isso se chama anonimato. É Deus te mandar para uma missão e chega lá, você só ouviu o silêncio. Deus não fala contigo através da voz, porque Deus está falando contigo através da ação do homem. O oleiro estava trabalhando, e a Bíblia Sagrada diz que depois de alguns minutos, o vaso estava pronto. E então o oleiro pega o vaso, tira da mesa e começa a mostrar a Jeremias: olha, jovem, que vaso bonito. Segundo a história, Jeremias estava com 28 anos de idade nessa época. 28 anos, era jovem. E o oleiro pegou o vaso e mostrou para Jeremias. E quando ele estava mostrando o vaso rachou, quebrou, entortou. No original fala que o vaso se desmanchou. Na nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida diz que o vaso se quebrou, mas no original diz: o vaso derreteu, amassou, entortou. Entendeu? E então o oleiro ficou decepcionado. Por quê? Porque o vaso se quebrou na mão do oleiro. O oleiro não deixou o vaso cair. O oleiro não deixou o vaso cair. Foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Então você vai pregar sobre isso. Deus não te abandonou. Deus não te jogou fora. Deus estava te exaltando e você quebrou no momento da exaltação. Quando o oleiro pegou o vaso e começou a exaltar, o vaso se quebrou. Porque tem muita gente que não aguenta a exaltação. Então tem um ditado que diz assim: dá poder para uma pessoa que você vai saber quem ele é, quem ela é. Porque enquanto ela está no chão, é humilde. Enquanto ele está no chão, é humilde. Mas quando ele se tornar pastor, um obreiro, aí ele vai querer puxar o teu tapete. Tem que tomar muito cuidado. Então, o vaso estava lá na mesa. Estava bonitinho. Quando o oleiro pegou o vaso e exaltou, aí o vaso se quebrou. Por que o vaso se quebrou? Porque tem muita gente, muitos vasos, que não aguentam exaltação. É por isso que Deus ainda não te exaltou. Porque se Deus te exaltar, você vai pisar em todo mundo. Antes de exaltar, Deus vai te quebrar todinho primeiro, para saber se você é barro de liga ou se você é barro com areia, com madeira, com pedra dentro. Entendeu? Então, meu irmão, o vaso de verdade, ele aguenta a exaltação de Deus. Ele não se quebra quando Deus exalta. Mas o vaso de mentira, o vaso que tem areia dentro do barro, entendeu? Ele racha. O vaso que tem raízes de madeira dentro do barro, ele racha. O vaso que tem pedra dentro do barro, ele vai rachar. Sabe por que você está rachando? Porque tem areia. Areia na Bíblia fala, sabe de quê? A areia fala de vulnerabilidade. Você ser uma pessoa vulnerável, fraca. Entendeu? Deus começa a te exaltar, mas como que você é fraco, você começa a achar que é maior do que todo mundo. Porque tem areia, vulnerabilidade, vulnerável. Tem areia. Entendeu? Você não deixou o oleiro amassar o barro e tirar a areia. Por isso que você é desse jeito aí. Agora tem muita gente que não tem areia, mas tem, sabe o quê? Pedra dentro. O oleiro, quando vai amassar o barro, consegue cutucar o barro com o dedo para ver se tem pedra, sabe? Porque se tiver pedra dentro do barro, o barro racha. Ele vai rachar. O barro com pedra não aguenta. Não aguenta. Ele racha, ele quebra, ele entorta. Por isso que tem muita gente na igreja que está todo torto, todo quebrado, todo rachado, porque não deixou o oleiro amassar o barro.
lá no começo. Foi um obreiro mal formado. Obreiro mal formado. Não passou pelo diaconato. Não passou pelo diaconato. Foi direto ao pastoreado. Aí hoje é relaxado na obra do Senhor. Porque o oleiro não te amassou para tirar a pedra. O oleiro não te amassou para tirar a areia. O oleiro não te amassou quando era barro para tirar raízes. É por isso que você tem gratidão no seu coração. É por isso que você é exaltado. É por isso que você não respeita ninguém. É por isso que você acha que é maior do que todo mundo, porque tem um pouquinho de dinheiro, mas o seu coração é petrificado, é cheio de pedra, de areia, de raízes. Lá no começo, o oleiro, ó, não tirou pedra de você, não tirou areia, não tirou raízes. Você não te liga. Você não te liga. Você não deixou o oleiro te amassar direito. Aí é por isso que você quer mandar em todo mundo. É por isso que você quer fazer rebelião. É por isso que você não tem humildade. Porque você também não deixou o oleiro te amassar direito. Prega sobre isso. Prega na sua igreja para os obreiros aí que não deixou o oleiro Deus amassar. Entendeu? Agora tem que tomar cuidado. Porque se você pregar essa mensagem, os obreiros vão puxar o teu tapete. O pastor da tua igreja talvez não aceite essa mensagem aqui, ó. Entendeu? Por que o vaso rachou? Pregue para o seu pastor. Ou você, pastor, pregue para os membros. Sabe por que o vaso está rachando? Porque você não deixou o oleiro te amassar. Se o oleiro tivesse te amassado, ele tirava a areia do barro, ele tirava a pedra do barro, ele tirava raízes do barro, raízes podres do barro. Mas como você foi ingrato, rebelde, não deixou o oleiro te amassar, não deixou o oleiro tirar a raiz, não deixou o oleiro tirar a pedra e a areia, agora você é ignorante, agora você é radical, agora você acha que manda em todo mundo, agora se alguém for te corrigir, você quer sair da igreja, agora você é totalmente ingrato, porque você é mal formado, não passou pelo diaconato, não passou pelo cargo de obreiro, entendeu? Mal formado, não teve a unção de diaconato, de presbitério, de evangelista, foi direto ao pastoreado. É por isso que você vive desse jeito aí. Então, muita gente hoje na igreja precisa dessa palavra, porque está cheio de pedra, areia e raízes. Tem que tomar muito cuidado. Então, meu irmão, tem muita gente que não aguenta, não suporta a exaltação. Deus exalta na mão e o vaso quebrou na mão do oleiro. Então, esse vaso não tinha liga. Ele não foi amassado pelo pé do oleiro. O oleiro não subiu nele para amassar. Põe o barro lá e você põe água e vai, ó, pisando. Né? É o reteplé de Deus, ó. Ó, amassando o vaso. Você tem que amassar o vaso com o pé. Aí quando você sente a raiz, você vai lá com a mão e tira a raiz e joga fora. Aí você continua amassando o vaso, o barro. Vai amassando o barro, lá na olaria. Aí quando você sente uma pedra, você pega a pedra, joga fora. Mas tem muita gente que não aguenta o pé do oleiro e nem a mão. Aí quando o barro está pronto, põe na mesa e começa a mexer com as mãos no barro, para dar liga. Porque se o barro não tiver liga, ele quebra. O que é a liga? Parceria, intimidade, comunhão, tomar a Santa Ceia, participar dos cultos. Isso é comunhão, isso é a liga. É você, obreiro, se ligar com os irmãos. É você, irmão, se ligar com os obreiros. É você, obreiros, se ligar com o pastor da igreja. É você, pastor, se ligar com obreiros. Porque tem muitas igrejas, principalmente as igrejas grandes. É uma facção. Dentro da igreja é uma facção. É obreiro contra pastor, é pastor contra obreiros e os membros ficam apanhando. Entendeu? É uma facção ali, olha. Né? É uma facção terrorista dividida em vários grupos. Tem muitas igrejas, eu conheço, que são facções divididas em vários grupos. O pastor tem medo dos obreiros, porque os obreiros é que dá o dízimo alto. Aí se o pastor colocar uma palavra dessa, os obreiros não querem mais dizimar. Aí o pastor tem medo dos obreiros. Os obreiros também têm medo do pastor e fica puxando o saco do pastor. Não é verdade?
para o pastor dar mais cargo, deixar ele pregar e etc, etc. E quem sofre são os irmãos, que os irmãos também são um pouco relaxados. Porque se fosse crente de verdade, já tinha saído dessa igreja para procurar uma igreja verdadeira. Porque ninguém vai ficar com a igreja cheia de facção dentro dela. Igreja dividida em partidos faccionários. Entendeu? Então, o que acontece? O pastor está errado porque fica com medo de perder dizimista. Os obreiros dizimistas estão errados porque está comprando o cargo e o pastor com dízimo. E os irmãos também estão errados porque estão coloiando essa cambada aí. Então tem que parar imediatamente com isso aí. Se você quer ser um crente de verdade, tem que deixar o repeplé de Deus na sua vida acontecer. O pezinho do papai vai, ó, do oleiro, em cima da cabeça do vaso, ó, em cima da boca do vaso. A boca é grande do vaso e o oleiro vai pisar bem em cima com o calcanhar. E aí, sabe, 1h30 aqui no repeplé, em cima do barro, para colocar liga. Precisa ter liga, precisa tirar areia, pedra, entendeu? Precisa tirar raízes. É por isso que tem um repeplé. A liga vai chegar. No final de tudo, quando o oleiro tirar o pé de cima, está colado com barro. Está colado. O barro ligado no pé do oleiro, sabe? É o crente ligado no pé de Deus. Prega sobre isso aí, meu irmão. Prega sobre isso. Cuidado para você não ser disciplinado, hein? Cuidado. Mas olha, prega sobre o repeplé de Deus em cima da boca do vaso. O vaso vai ser criado através dos pés do oleiro. No meu livro, eu falo tudo. Agora que você vai colocar os obreiros no prumo, aqui, entendeu? Porque o diabo já estava alegre. O diabo já estava batendo palma, dizendo, eita, o vaso se quebrou. O vaso se quebrou. Deus vai desistir do vaso. Deus vai desistir. O diabo já estava alegre. Aí, Deus não desistiu. Deus pegou o mesmo barro de Israel e começou a amassar. Para formar quem? A igreja. Aí começa a tristeza do diabo, né? Você vai pregar sobre a tristeza do diabo, porque o diabo está apostando tudo que você não vai se levantar. O diabo está apostando tudo que Deus vai desistir de você. Por quê? Porque você rachou, porque você quebrou, porque você derramou óleo. E o diabo está dizendo, acabou, acabou, Deus vai desistir, vai jogar fora. Mas de repente, Deus não jogou o vaso fora. Deus começou a investir no vaso velho. Deus começou a investir no vaso velho. Aí você vai pregar sobre isso. Obreiros velhos na igreja. Deus vai começar a trabalhar em você. Deus não vai desistir do obreiro velho. Sabe o que é que Deus vai fazer com esse obreiro velho? Vai quebrar e vai fazer um vaso novo. Sabe o que é que Deus vai fazer com o teu pastor velho que pecou? Vai quebrar ele todo, vai amassar, vai botar no pé e vai no repeplé. E depois vai fazer um vaso novo. Pregue para o teu pastor que Deus vai quebrar ele, se ele tiver em pecado, tá? Mas se ele tiver bonzinho, aí você deixa que é profeta. Então, em profeta você não toca não. Cuidado. Tá bom? Em profeta você não toca. Mas se o seu pastor estiver fora da posição, aí é obrigado a mandar uma palavra forte lá para colocar esse pastor na linha, né? Se os obreiros estiverem desviados lá na sua igreja, é necessário colocar essa palavra aí em cima dos obreiros para ver se toma um rumo, né? Para ver se toma um rumo. Então, pessoal, o que é que Deus fez? Uma reciclagem. Você vai pregar sobre o Deus da reciclagem. Deus não joga vaso fora. Deus quebra e faz outro. Mansinho, bonitinho. Entendeu? Você vai falar também sobre a persistência de Deus. Tinha muitos vasos, muitos barros. Mas Deus falou, eu quero este. Deus apontou. Ele é escolhido. Está em pecado, mas eu vou levantar do pó. Já rachou, mas eu vou levantar do pó. Já quebrou, mas eu vou levantar do pó. Mas entortou, eu vou levantar do pó assim mesmo. Eu vou quebrar ele e fazer um vaso novo. Entendeu? Então, meu amigo, inclusive, você vai pregar que o primeiro vaso era pequeno. O primeiro vaso era de 700 ml. Quase 1 litro. Aí quebrou. Deus falou, pronto, eu vou fazer o maior agora. Fez de 1,3 litro. Meu amigo, se o vaso quebrou, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. O primeiro vaso quebrou. Deus fez o maior, mais exaltado, mais bonito. É assim que Deus está fazendo. Israel quebrou. Deus fez a igreja.
A glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. Pregue sobre isso lá na sua igreja, que o obreiro velho quebrou, mas Deus vai amassar e vai fazer um vaso melhor com a vida dele. Entendeu? Pregue sobre isso. Você é pregador? Tem coragem de pregar sobre isso? Agora eu te pergunto, você quer essa mensagem? Só que com mais detalhes, com mais ênfase. Você quer essa mensagem aqui poderosa? Você vai adquirir esse livro aqui. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Meu amigo, é o livro dos sermões. Essa mensagem foi tirada daqui. Só que aqui tem mais detalhes, é claro. Entendeu? Aí, meu amigo, compre todos os meus livros. O primeiro livro que eu lancei é o do Gênesis. É lindo, é maravilhoso. O segundo livro que eu lancei é o dos Sermões. É maravilhoso. E o terceiro livro é a Olaria de Obreiros. É maravilhoso. E o quarto livro está saindo agora nesse mês de novembro de 2022. Novembro de 2022. É o quarto livro do pastor Matusalém, especialista. O livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento. Novembro de 2022. O quarto livro do pastor Matusalém, especialista. O livro de ouro do pregador absoluto, a glória do conhecimento. Então, meu amigo, mande uma mensagem agora, para adquirir esses 3 livros. Mande uma mensagem. São os melhores livros do Brasil. Não tem livros iguais. Em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano. Entendeu? Esses livros aqui são excepcionais. São os melhores do Brasil. Mande uma mensagem nesse número que está aqui na tela. Olhe o número aqui na tela do vídeo. Para você mandar uma mensagem agora. Entendeu? E adquirir esses 3 livros. E se preparar para o quarto livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto. Você gostou do vídeo? Quer mais detalhes? Quer saber quem é o pai de Jeremias? Quer saber quem é a mãe de Jeremias? Quer saber tudo sobre Jeremias no ventre da sua mãe? Todos esses detalhes estão em meus livros, tá bom? Quer saber tudo sobre a noiva de Jeremias? Também está no livro. Tudo sobre a missão de Jeremias está no livro. Tu quer saber tudo sobre 200 qualidades de barros? Estão nos meus livros. Tudo, sobre tudo, estão em meus livros. Então adquire os meus livros, que são os melhores livros do Brasil. Inclusive, todos estão na promoção. Na promoção, tá bom? Então que Deus abençoe. Se inscreva no meu canal, deixa o like, curta, deixa o comentário na descrição. Meu amigo, mande o link para mais alguém. Você conhece aquele obreiro que está relaxado na obra? Manda o link para ele assistir. Porque Deus vai pegar ele qualquer hora lá. Mande para ele. Entendeu? Deus vai, ó, o repeplé de Jeová. Oh, o repeplé é bom, né, pessoal? Eu que sou pentecostal da Bahia, amo os montes, amo as vigílias. Inclusive na grande Piraporinha, São Paulo, né? A grande vigília de Piraporinha em São Paulo. Meu Deus, quando eu morei em São Paulo por 6 anos, São Bernardo do Campos, por exemplo. Olha, eu não perdia, eu e minha esposa, não perdiam aquela vigília da Piraporinha, na grande São Paulo, ABC. Então, meu irmão, você mora em São Paulo, vai lá na Piraporinha, você vai ver aquele negócio balançar e as estruturas estremecer. Lá é onde Deus amassa o vaso. Piraporinha, meu irmão, na grande São Paulo, ABC Paulista, vai lá. Eu morei lá há vários anos e não perdi a Piraporinha, a grande vigília, a concentração de peso. Ali é onde Deus amassa o vaso. Vai lá na Piraporinha, você vai gostar. Pastor João, você vai gostar da Piraporinha. É lá que Deus vai entrar no repeplé e amassar o vaso. Que Deus abençoe. Se inscreva, meu irmão, no meu canal. Parabéns para você que é paulista, né? Que Deus te abençoe aí. Tem a grande Piraporinha. Olá, meus amigos e minhas amigas. Graça e paz no nome de Yeshua, Hamashia, Jesus de Nazaré. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e estou passando aqui para apresentar para você os 3 melhores livros do Brasil, a títulos de informações bíblicas e estas bíblicas. O primeiro livro, pessoal, é o livro de Gênesis, a revelação completa. Esse livro é especial porque contém mais de 700 páginas e mais de 1000 detalhes que a maioria dos estudiosos brasileiros
ainda não conhecem. Portanto, se você quer continuar crescendo na graça e no conhecimento, adquira este livro do Gênesis, a revelação completa, porque neste livro você vai encontrar a história de centenas de personagens bíblicos. A história que eu apresento neste livro são histórias bíblicas, e estas bíblicas derivados dos originais mais antigos do mundo, trazendo em evidência a questão biográfica, cultural. Portanto, se você realmente gosta de detalhes que estão além das águas profundas, você precisa adquirir esses 3 livros imediatamente. O segundo livro que eu lancei é o livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Este livro dos Sermões contém mais de 700 páginas e contém mais de 1000 pérolas que a maioria dos estudiosos ainda não anunciaram nos púlpitos das igrejas. São detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, detalhes midrashianos que pode mudar o seu ponto de vista em relação à Bíblia Sagrada. Portanto, meu amigo, adquira esse segundo livro porque é especial. Neste livro contém mais de 50 sermões apresentando os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, apresentando também os pontos mais essenciais para a formação de esboços, mensagens e palestra. Por isto, meu amigo, se você gosta de conteúdos que a maioria dos pregadores brasileiros nunca ouviram falar, adquira esse segundo livro do pastor Matusalém, especialista. O terceiro livro, pessoal, que eu lancei é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Este livro contém mais de 500 páginas e foi elaborado para você que quer crescer na área ministerial e eclesiástica. Portanto, adquira esse terceiro livro imediatamente para que você possa decolar nas asas do conhecimento. Portanto, meu amigo e minha amiga, agora mesmo eu quero te convidar a assistir juntamente comigo o comercial sobre esses 3 livros, que são os melhores livros do Brasil a títulos de informações bíblicas e estas bíblicas. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém, especialista, já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos,
aramaicos e gregos, que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No livro dos sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 629-9408-0257. Atenção, líderes religiosos de todo o Brasil. O terceiro livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquirir o livro ministerial A Olaria de Obreiros, o conhecimento na palma da mão. Este livro é admirável e vai além das águas profundas do conhecimento ministerial, superando os livros tradicionais que a maioria dos estudiosos brasileiros conhecem atualmente, porque este livro apresenta centenas de estudos com detalhes históricos e escatológicos que a maioria dos obreiros precisam saber, como, por exemplo, estudos sobre os 9 dons espirituais e sobre os 5 dons ministeriais e eclesiásticos. Estudos sobre batismo nas águas, batismo de crianças, batismo no Espírito Santo, batismo com fogo e batismo pela morte. Estudos sobre variáveis tipos de óleos de unção e sobre a idade correta para a consagração de obreiros e obreiras. Estudos sobre judeus ortodoxos e messiânicos, religiões, 613 leis mosaicas, graça, fé, crença e dispensações. Estudos sobre os 5 tipos de sacrifícios, sobre os 5 tipos de ofertas e sobre os 5 tipos de dízimos e votos. Estudos sobre os 3 tipos de casamentos, repúdio, divórcio e feminicídios. Estudos sobre as 7 religiões no tempo de Jesus, fariseus, saduceus, zelotes, cristianismo, entre outras religiões. Estudos sobre os 7 pecados capitais, iniquidades, abominações e blasfemas. Estudos sobre ética cristã, Páscoa, ceia, rituais, línguas estranhas, mestres, rabinos e rabãs. Estudos sobre inteligência, sabedoria, conhecimento e evangelismo. Estudos sobre orações, consagrações, jejum e comunhão. Estudos sobre Paulo e sua noiva Abigail, sobre Gamaliel, Estevão e Jesus. Estudos sobre curas físicas e espirituais do corpo, da alma e do espírito. Estudos sobre culto fúnebre, vida pós-morte e lugares intermediários dos mortos. Estudos biográficos sobre os 7 diáconos, 12 apóstolos, 72 discípulos e unção de pastoras. Estudos sobre a Bíblia Sagrada, profetas, profetisas, profecias, trindade e divindade. Este livro ministerial, A Olaria de Obreiros, contém mais de 500 páginas repletas de detalhes sobre as mais variáveis classes de obreiros e obreiras, levando em consideração os parágrafos da teologia sistemática, ensinando principalmente as questões éticas,
para que todos os obreiros saibam se comportar dentro dos protocolos exigidos por sua liderança e possam crescer na graça e no conhecimento. Portanto, ligue agora mesmo e adquira o livro ministerial A Olaria de Obreiros pelo número 6299408-0257.